passamos aqui dentro da igreja. Onde nós chegamos, nós precisamos ter uma expressão viva de que nós fazemos parte do reino de Deus e somos seus representantes aqui na terra. Alguém aqui me entende? Pode levantar a sua mão comigo. Levantou a mão? Olha, como eu gosto muito da participação da igreja quando eu prego. Você que levantou a mão, fala com a pessoa do lado. Você é participante do reino de Deus, meu irmão. Você é representante do reino de Deus, minha irmã. Você é representante do reino de Deus. E o reino de Deus não são só palavras, mas são atitudes verdadeiras. Glória a Deus, aleluia. É interessante que na caminhada de Jesus, muitos milagres aconteceram. Aqueles milagres eram um carimbo da aprovação divina, mostrando que Jesus estava vivendo conforme o reino de Deus. 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Aleluia! Quando ele foi interrogado por Herodes, e ele respondeu: o meu reino não é aqui neste mundo. Ou seja, o meu reino ainda é um reino invisível. Ele só é expressado através de atitudes, dos milagres. Quando ele transformou água em vinho, era o reino sendo apresentado. Quando multiplicou peixe e pão, era o reino sendo apresentado. Aí ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Quando ressuscitou, ele apareceu aos discípulos. A primeira frase que ele falou a eles foi: agora toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora o reino é no céu e na terra, porque toda a autoridade lhe foi dada, e vocês vão fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho ensinado, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Ele abriu a porta, meu amado irmão, para que este reino invisível fosse concretizado através da minha vida, através da sua vida. Aleluia! É tão nobre esta realidade, é tão importante esta verdade, mas nós não gostamos de ouvir isso. Por quê? Porque se nós espiritualizarmos tudo, fica mais fácil, meu amado irmão. Se a gente colocar tudo no âmbito invisível, abstrato, fica muito mais fácil. Por quê? Porque as pessoas não precisam de ver muita coisa. É Deus, é o invisível, não é daqui. Mas preste atenção que aquele que morreu, aquele que ressuscitou, ele tomou posse do céu, tomou posse da terra. Então aonde está um crente comprometido? Tem algum aqui? Crente comprometido? Levanta a mão assim comigo, meu irmão. Aleluia! O reino de Deus está sendo representado. Aleluia! Isso é tão fatal, é tão vital, é tão verdadeiro, que eu me recordo de um homem que foi da igreja e aceitou Jesus como Salvador. Ele não tinha conhecimento profundo, porque era um novo convertido. Se tem tanto crente antigo que, lamentavelmente, ele se entrega à ignorância espiritual, por que não perdoar o novo convertido que chegou agora? Por que não perdoar aquele que está dando os primeiros passos, não é verdade? Aconteceu que aquele homem aceitou Jesus, mas a família dele frequentava o terreiro. E um dia ele precisava conversar com o tio dele. Aí o que ele fez? Eu vou lá, e não acabou ainda, vou esperar acabar a sessão espírita para mim esperar o meu tio, porque eu preciso conversar com ele. Aí o que ele fez? Eles batiam tambores,
eles cantavam, eles dançavam com a mão para trás, fumavam o charuto, jogavam fumaça para cima, comia farofa, bebia cachaça, batia no outro com a espada de São Jorge, aquela planta comprida. Aí eles sentou num cantinho lá para esperar a sessão acabar, para encontrar com o tio, que era um dos chefes daquele terreiro. Aí estão vendo que algo diferente está acontecendo no terreiro. O que está acontecendo no terreiro? É que eles clamam, iguais os profetas de Baal. Clamam, e o santo não baixa, o santo não desce. Eles dizem santo baixa, o santo desce, e não baixa, não desce. Cadê? Coloca mais pinga, essa pinga é de qualidade ruim, traz aí a 3 fazendas, 3 fazendas acabou, então traz cavalinho e coloca aí para ele, e tal. Não baixou, aí de repente um lá no meio deles disse assim: peraí, teve uma coisa de errado, e a coisa de errado que está tendo é por ali. Apontou para o lado do irmãozinho que aceitou Jesus e algumas semanas, e disse: peraí, moço, o senhor que está sentado aí, o senhor é crente? Ele falou assim: pela misericórdia de Deus, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas por isso que o santo não está descendo aqui, é porque o senhor está atrapalhando, o senhor vai ter que sair, o senhor vai ter que esperar lá do outro lado, porque o senhor está atrapalhando. Sabe o que é isso? É o representante do reino de Deus. Aonde chega o representante do reino de Deus? Levanta a mão comigo e declara: o mal tem que sair em nome de Jesus Cristo. O mal tem que sair. Glória a Deus. Eu me lembro, isso tem alguns anos, mas eu me lembro que alguns anos atrás esta região foi fazer um trabalho de evangelismo lá em Caranaíba. Na ocasião, a cidade de Caranaíba não tinha asfalto que dava acesso, então choveu e foi uma luta para o ônibus chegar lá. Descendo aquele morro todo de Caranaíba, e a batalha espiritual foi intensa, tão intensa que alguns irmãos passaram mal e não conseguiram nem levantar da poltrona. Os que levantaram, procurou a casa de alguém para passar o domingo inteiro deitado. Foi uma batalha espiritual muito forte. Se o presbítero Moacir estivesse aqui, ele ia confirmar isso que eu estou falando, porque eu me lembro dele lá. Aconteceu que, naquela dificuldade toda, nós fomos com um objetivo, que era evangelizar aquela cidade. Aí nós saímos evangelizando. Eu mesmo fui com o irmão mais experiente, porque na ocasião, você vê, tem muito tempo, eu era menino ainda, então tem tempo demais da conta, pode até pedir a conta. Mas aí, eles foram lá, nós fui com o irmão mais experiente, rodamos aqui, entregamos folheto dali, entregamos folheto de lá, e eu me recordo que, justamente ali na rua principal de Caranaíba, alguém que conhece Caranaíba? Alguém conhece Caranaíba aqui? Na rua principal de Caranaíba, justamente na rua principal, o que tinha lá grande era justamente um centro lá de não sei o nome, mas eu sei que era rebocado. Eu me lembro, a imagem está aqui gravada, rebocado, aquele tipo de reboque que faz no tapa, fica um de lá, onde cai no bambu, como é que chama? Taipa. Aí acontece que era aquele grandão assim, rebocado no tapa, e de repente eu vejo sair 3 irmãos lá de dentro. Os irmãos estavam até suados, saíram os 3 irmãos lá de dentro, e de repente quem é que saiu depois dos 3 irmãos? Saiu um cidadão que morava lá. Para onde é que o cidadão ia? O cidadão ia aonde estava o pastor Walter Pereira de Souza, para poder confirmar que ele tinha aceitado Jesus como Salvador. E sabe aonde é a Igreja Assembleia de Deus hoje? Lá em Caranaíba. A Assembleia de Deus hoje é lá onde era esse terreiro aí de bambus de barro, porque o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em atitudes que representam que Deus está conosco para nos dar vitória. Então, se você está me entendendo, levante a sua mão bem alto para o céu e fala com Deus: Senhor, usa-me de maneira sobrenatural. Aleluia! Usa-me de maneira sobrenatural. Se você quer que Deus te usa de maneira sobrenatural, porque eu estou sentindo uma glória sobrenatural descendo aqui neste lugar com a tua